Isso só reforça a lealdade de Cartimandu aos romanos, afirmou Boudica. Mas também comprova a lealdade de Alana ao povo celta, ponderou Kelvin, esfregando as mãos ansiosamente. Boudica encarou em dúvida, mas reconhecia o bom senso no que lhe dizia. Após alguns instantes, olhou para Alana e considerou. Meu ódio pelos romanos não me torna cega a iminência da traição. Não vou negar que sua aliança é bem-vinda, contudo, preciso me certificar de sua lealdade ao povo celta. Compreendo seu receio, mas pense bem. Por que acha que eu abandonaria minha própria tribo para aliar-me à sua, não fossem nossos interesses em comum? Ou será que pensa que eu arriscaria tudo o que tenho para traiçoar uma rainha que não representa ameaça para os brigantes? É isso que você acha? Que não sou ameaça? Pelo que Kelvin me disse, sua revolta não é contra nosso próprio povo, mas contra os romanos, dos quais sua mãe é fiel súdita, o que a coloca ao lado deles e, consequentemente, contra nós. Sendo assim, é nossa inimiga também. Minha mãe não é a causa de seus infortúnios, protestou Alana, temendo pela segurança de sua tribo. Não foi para combater os brigantes que me dispus a aliar-me a você. Boudica, por favor, não vamos começar tudo de novo, suplicou Kendra, antes que a rainha se manifestasse. A princesa Alana é nossa aliada. Rompeu relações com a própria mãe e veio de Brigância até aqui, conduzindo um numeroso exército, para lutar ao seu lado, contra a tirania romana. E depois, tenho a palavra de Kelvin, que é druida, assim como eu. Não será isso motivo suficiente para confiarmos nela? Vocês estão fazendo parecer que eu estou implorando um lugar em seu exército, para lutar contra os romanos, ponderou Alana. Mas foi Kelvin quem me convenceu, e a verdade é que tive que abrir mão de muita coisa para estar aqui. Se o fiz, foi por minha vontade, porque acredito em nosso ideal de liberdade e justiça. Mas Cartimandu é minha mãe, e eu a amo. Posso não concordar com seu modo de governar Brigância e me revoltar contra a forma como se aliou aos romanos, contudo, ela continua sendo minha mãe. Ainda que saiamos vitoriosos dessa guerra e expulsemos o inimigo de volta ao mar, ela sempre será minha mãe. E isso significa? Quis saber a rainha. Significa que, apesar de trair minha mãe, nunca deixarei de amá-la, e mesmo que tenha que lutar contra ela, jamais permitirei que lhe façam mal. Por sua mãe, você se voltaria contra mim? Não, mas essa é uma exigência que lhe faço. Você não é ninguém para me exigir nada. Sou uma princesa e lidero um exército. Então, perdoe-me a franqueza, Boudica, mas sou alguém, sim. E se você não estiver de acordo com isso, retiro-me agora mesmo, com meu exército de 10.000 homens, de volta a minhas terras. Não faça isso, Alana. Horrorizou-se Kelvin. Pelos deuses, mantenha calma. 10.000 homens era um número considerável de guerreiros, dos quais Boudica não poderia abrir mão. Era o que o olhar de Kendra dizia, suplicando-lhe que superasse suas desconfianças e impedisse Alana de partir. Sim, vamos todos manter a calma, concordou a rainha, forçadamente assumindo um tom mais ameno. Princesa Alana, peço que me perdoe. Com certeza, saberá entender minha dor, a dor de uma mãe que foi obrigada a testemunhar a desgraça de suas filhas. Alana não respondeu. Já estava farta daquela rainha prepotente e desconfiada. Não tivesse se desentendido com a mãe, não aceitaria as desculpas de Boudica e retornaria à Brigância imediatamente. Mas ela rompera com Cartimandu, e agora, não tinha mais para onde ir. Podia sair à procura do pai, porém, não sabia onde ele estava nem se aceitaria. Sem contar que era responsável não apenas por ela, mas pelos milhares de guerreiros que haviam abandonado suas próprias vidas para segui-la. Não podia condená-los ao desterro nem permitir que fossem punidos por traição. Eu entendo, disse ela,
mantendo a postura de dignidade e altivez. Mas quero uma definição. Se quer que eu fique, terá que confiar em mim e me prometer que poupará a vida de Cartimandua. Se não, partirei em paz com meu exército e me manterei afastada. Boudica não tinha saída. Ou aceitava suas condições, ou perdia o exército de Elana. Por isso, guardou dentro de si a suspeita e retrucou com mal disfarçada arrogância. Perdoe-me por ser cautelosa, mas confio em você, princesa Alana. Não tome meus questionamentos como desconfiança, pura e simplesmente. Eu precisava conhecê-la, para bem avaliar suas intenções. Muito bem. Exultou Kendra, às pressas. Se chegamos a um acordo, vamos brindar. Que seja uma aliança forte, duradoura e vitoriosa. Brindaram, embora ainda permanecesse no ar o clima de desconfiança mútua. Capítulo 32. O massacre e os saques autorizados por Deciano haviam deixado os essenos indignados, à beira da revolução. A elite havia sido escravizada, os campos, devastados, o povo, sobrepujado e humilhado. A lembrança das crianças correndo por entre as árvores, chorando a perda dos pais, martelava na mente de Boudica, que as associava ao suplício infligido às suas próprias filhas. Tanta desgraça, tanta destruição, tudo para alimentar a cobiça do invasor, à custa do sangue e seno. Pois bem, eles agora experimentariam a sanha de Boudica, e não havia nada que a impedisse de concretizar sua vingança. Ao lado de Kendra, ela entrou no bosque sagrado, ainda não tocado por mãos romanas. Caminhando por entre as árvores, tentava adivinhar o que o governador Suetônio estaria fazendo com os bosques da ilha de Mona, e um calafrio percorreu-lhe a espinha. Era revoltante, uma afronta que ela não podia permitir que se repetisse ali. Ela e o druida realizaram o ritual secreto, longe das vistas e do conhecimento de qualquer outra pessoa, inclusive, de Kelvin. Sua condição de sacerdote não era suficiente para que a rainha lhe franqueasse a participação na ritualística, não quando Kendra ainda podia conduzi-la e sendo, ela mesma, uma poderosa sacerdotisa. Tão logo encerradas as orações e oferendas, o druida deteve a rainha, que se preparava para retornar ao palácio. Espere, Boudica, pediu, segurando-a pelo braço. Boudica encarou com ar de questionamento, enquanto ele retirava de dentro da túnica um pequenino frasco de vidro e o estendia para ela. O que é isso? Ela indagou, mesmo sabendo o que era. Uma garantia, para o caso de você e suas filhas serem novamente capturadas pelos romanos. Se isso acontecer, eles não pouparão esforços para lhes infligir toda sorte de tormentos. O olhar da rainha permaneceu pousado no frasquinho por alguns poucos instantes. Sua vontade era de atirá-lo longe, pois ele representava a dúvida, a incerteza, a aceitação da possibilidade da derrota, algo que ela repudiava com horror. Mesmo assim, a prudência acendeu um alerta em sua mente. Jamais permitiria que os romanos torturassem a ela e as suas filhas novamente. Sem dizer nada, apanhou o frasquinho e o guardou debaixo da túnica, bem apertando na cintura. Depois, retornou ao palácio, onde o povo se amontoava, gritando palavras ofensivas e de revolta. Muitos camponeses seguravam foices e lanças improvisadas, prontos para atacar a horda inimiga e matar tantos quantos pudessem. Do outro lado, os exércitos se aglomeravam. Os trinovantes haviam se juntado aos homens de Boudica e de Alana, bem como algumas tribos menores. Juntos, formavam um exército considerável de homens e mulheres. Boudica sentia o fremir daqueles corações valentes, dominados pela fúria incontida da vingança. O povo, que sempre a idolatrara, esperava apenas um sinal para dar início à batalha. De dentro do palácio, surgiram suas filhas, ainda exibindo as marcas da brutalidade romana. Ladeada pelas meninas, Boudica subiu em sua carruagem, de onde encarou seus guerreiros,
procurando transmitir-lhes segurança e coragem. O primeiro alvo da rainha era a cidade da Camuloduno, escolhida não ao acaso. Ali havia sido erguida a primeira colônia romana, à custa do assassinato da população local e da usurpação de suas terras, ofertadas como prêmio a soldados veteranos, para que colonizassem a região e vivessem suas aposentadorias com tranquilidade. Povo de Essênia, iniciou Boudica, olhar penetrante e intimidador. Estamos aqui reunidos, hoje, para defender nossas terras, nossas vidas e nossa honra contra a tirania do invasor, do inimigo comum de todas as tribos celtas. A fim de permitir que os romanos vivam na ostentação, no luxo e na fartura, somos obrigados a trabalhar à exaustão para pagar os exorbitantes tributos cobrados pelo uso da terra que sempre nos pertenceu. Nossas crianças passam fome, nossas colheitas são confiscadas, nossos jovens guerreiros são capturados e escravizados, obrigados a lutar em favor daqueles a quem mais odeiam. Por quê? Eu lhes pergunto. Por que temos que nos submeter a essa infâmia, quando somos nós os legítimos proprietários de tudo o que há nesta terra? Gritos de aprovação sobressaíram de todos os lados. Muito bem. Fora, romanos. Morte à corja de assassinos. Apenas com um gesto de mãos, Boudica conteve as manifestações de apoio, pinceladas pelo ódio e o desejo de vingança. Procurando alcançar, com o olhar, um a um dos presentes, apertou a lança contra a coxa e prosseguiu. Aqui, entre nós, encontram-se muitos aliados. A princesa Alana, da tribo dos brigantes, juntou-se a nós, trazendo um exército de mais de 10.000 homens e mulheres. Além disso, a rainha dos brigantes não é nossa aliada. Lembrou um dos soldados. É aliada dos romanos, afirmou um outro. Como podemos confiar em sua filha? Indagou mais alguém. Antes que Boudica tivesse a chance de responder, Alana se adiantou, montada em majestoso cavalo, pelo qual havia trocado a carruagem. Linda, altiva e decidida, ergueu a mão e começou a falar. Se minha mãe é leal a Roma, pensem no risco que corro ao abandonar sua proteção para me aliar à rainha dos Essenos em uma guerra contra o invasor romano, cujas consequências podem ser não apenas minha exclusão da sucessão real, como também a perda da própria vida, minha e de meus soldados, senão na batalha, por traição. Fez-se uma movimentação nervosa, com a concordância de algumas pessoas e a discordância de outras. O povo brigante não é aliado de sua rainha. Não há, entre nós, nenhum representante da rainha Cartimandua. Ela, minha mãe, a essa hora, deve estar me amaldiçoando e torcendo pelo meu fracasso e até pela minha morte. Portanto, não se iludam aqueles que pensam que os brigantes se voltaram contra os romanos. Eles não se voltaram. Continuam os mesmos escravos de sempre, um povo passivo, acostumado à servidão e ao conformismo pela opressão de minha mãe. E não pensem que falo minha mãe com orgulho. Relato uma condição que é minha de nascença, sobre a qual não tenho nenhum domínio nem escolha. Mas ser filha de Cartimandua não significa ser submissa a seus ideais, muito menos à sua vontade. Neste momento, se me reuni os essenos e as tribos vizinhas para lutar contra os romanos, é porque acredito que nós, celtas, somos donos e herdeiros destas terras, e todos temos o direito de ser livres e de desfrutar do que adquirimos por nosso próprio esforço. Meu ódio ao invasor é igual ao de vocês, o que quero é o mesmo que vocês. Expulsar, de vez, essa malta maligna de romanos que se julgam donos pelo direito de conquista, de espoliação e de assassínio. Hoje, ao lado de Boudica e de todos vocês, eu digo não à tirania e sim à liberdade. Juntos, venceremos essa guerra. Naquele momento, ninguém mais duvidou das intenções de Alana. Seu discurso fora aprovado pela integralidade dos presentes, inclusive, por Boudica, que reconheceu na princesa líder nata, aliada poderosa na guerra que ela iria vencer. Povo celta.
bradou Boudica, erguendo a lança. Partamos juntos para Camoloduno, e que a deusa Andraste nos acompanhe. Após convocar a deusa Escena da guerra, Boudica partiu em sua carruagem, com Alana e outros comandantes, nobres de nascença, a cavalo, seguida por uma imensidão de guerreiros a pé. Por onde passava, o exército angariava mais e mais seguidores, em sua maioria, camponeses dispostos a dar a vida na luta contra os romanos. A cidade não era guarnecida por muros e parecia tranquila quando Boudica chegou. Desprevenidos, os veteranos aposentados e os habitantes locais não estavam preparados para um conflito armado. Somente tarde demais, os soldados perceberam o que estava acontecendo. Boudica e seu exército investiram contra a colônia com fúria incontrolável, matando, indistintamente, quantos se atravessassem em seu caminho. Foi uma carnificina. O ódio havia dominado inteiramente os corações celtas e, naquele momento, só o que importava era destruir o inimigo, independentemente de sua condição ou idade. Cidadãos de Roma precisavam ser eliminados, e isso incluía o ataque a mulheres, anciãos e crianças, e nem mesmo os animais de estimação foram poupados. Os homens que ali viviam, embora soldados romanos, eram velhos que já haviam perdido muito da habilidade com a espada e não tiveram nenhuma chance contra os guerreiros ferozes e assustadores de Boudica. Alana compreendia a revolta dos companheiros, contudo, matar crianças e pessoas indefesas ia contra sua natureza e seus princípios. Por isso, limitava-se a combater os soldados, embora seus próprios guerreiros não lhe seguissem o exemplo, desferindo golpes enfurecidos por todos os lados. Mesmo a 9ª Legião Hispânica, encarregada de proteger a cidade, não conseguiu conter o avanço celta e perdeu a maioria de seus homens. Um emissário foi enviado a Londinium, em busca de reforços, mas o governador Suetônio Paulino ainda se encontrava em campanha e, com as legiões ausentes, o procurador Cato Deciano enviou apenas 200 homens, que nada puderam fazer contra os milhares de guerreiros celtas. A cidade foi dizimada. Os que puderam refugiaram-se no templo erguido para a adoração do imperador Cláudio. Não podiam ter escolhido lugar pior. Aquele era um local sagrado para os romanos, logo, um símbolo da tirania de Roma, que, por isso mesmo, devia ser destruído. Refugiados entre suas paredes, encontravam-se vários homens velhos, que para lá correram com suas famílias. Sob o comando de Boudica, os soldados acenderam tochas e cercaram o monumento. Foi nessa hora que Alana resolveu intervir. O que está fazendo, Boudica? Vai atear fogo no templo, com pessoas inocentes lá dentro. Não existem romanos inocentes, rebateu ela, irada. Mas são apenas velhos, mulheres e crianças indefesas. E para que nos servem? Ao contrário dos romanos, não é nosso costume fazer prisioneiros para depois torná-los escravos. Liberte-os. Eles não são ameaça. Eles são romanos. Só sua existência já constitui uma ameaça. Não faça isso, eu lhe suplico. Não seja tão cruel quanto eles. Você pensa que me importo? Pensa que me compadeço da sorte de romanos, pequeninos ou grandes? Tenho deles tanta compaixão quanto a que demonstram pelas nossas crianças, que choram de dor, de tristeza e de fome. Eu entendo e não lhe tiro a razão, mas... se não me tira a razão, afaste-se. Já está decidido. E confesso que estou decepcionada. Cheguei mesmo a pensar que você poderia ocupar o meu lugar como líder de todo o exército, mas agora vejo que me enganei. Você é fraca, e a fraqueza não se harmoniza com a liderança. Deu um empurrão em Alana e ordenou aos guerreiros: queimem. Talvez Alana fosse a única de seu povo a lamentar a sorte do inimigo. Compaixão não era comum entre os seus, e ela mesma se sentia estranha e diferente ao experimentar aquele sentimento. De onde estava, assistiu, entre o horror e o fascínio,
as chamas se agigantarem até engolir o templo romano. Os gritos de desespero que partiam de seu interior eram horripilantes. As pessoas se atiravam contra a porta, cerrada pelo lado de fora, sem conseguir sair, enquanto o choro das crianças ia, aos poucos, diminuindo. Com lágrimas presas nos olhos, Alana olhou ao redor. Todos, à exceção dela mesma, exibiam um ar de satisfação mórbida que a petrificou. Paralisada, buscou o olhar de Kelvin, que parecia exultar diante da cena grotesca. Como que sentindo o chamado da princesa, o druida voltou-se para ela. Logo, estava ao seu lado. O que houve? Ele quis saber, notando o ar de abatimento dela. Você não vê? Boudica mandou queimar todas essas pessoas inocentes. São inimigos, tornou ele baixinho, como se estivesse se justificando. Você compactua com ela. Indignou-se. Kelvin, não foi para isso que quis lutar. E para que foi, então? Para expulsar os romanos de nosso território, não para matar velhos e crianças. Que ingenuidade a sua, Alana. A única maneira de expulsar os romanos é acabando com a sua existência. Ou você pensa que eles vão, por vontade própria, levantar suas defesas e partir? Somente a morte nos libertará de sua presença. Pelos deuses, Kelvin, há crianças lá dentro. Não, minha cara. O que há lá dentro são apenas romanos. Ele não insistiu mais, preferindo afastar-se. Alana tinha ainda muito que aprender. Compadecer-se de algum romano, ainda que de uma criança, não agradaria Boudica, como, de fato, não agradou. Ao permitir que a princesa fosse instruída por Marcus Tito, Kelvin se esquecera de que o general não lhe ensinaria a odiar seus compatriotas. O ódio, porém, não encontrava abrigo no coração de Alana, não da forma como Boudica esperava. É claro que ela odiava os romanos, mas o que conduzia seus atos era o desejo de reconquistar a liberdade, não a sede de vingança. Capítulo 33. Alana andava de um lado ao outro do acampamento, refletindo sobre os acontecimentos das últimas horas. A cidade de Camulodunum havia sido arrasada, as ruas se tingiram de sangue, ninguém fora deixado vivo. Ela compreendia a necessidade de Boudica ser implacável, contudo, não compactuava com a violência desnecessária, a força desmedida, a crueldade insana. Matar soldados inimigos era uma coisa. Mutilar e torturar eram outras bem diferentes e estava muito além daquilo em que Alana acreditava como ideal de justiça e liberdade. Era simples brutalidade. Para sua surpresa, Alana viu Boudica se aproximar. Parecia até que havia pintado o corpo, pois seu rosto e seus membros se encontravam rubros do sangue inimigo. Ela chegou desarmada, caminhando sem pressa, os olhos ainda reluzindo o brilho da vitória. Você pensa que eu sou um monstro, não é mesmo? Ela foi logo indagando, assim que percebeu que Alana notou sua aproximação. Pensa que eu sinto prazer em trucidar pessoas? É o que parece, respondeu Alana, em tom desafiador. Não vou negar que me regozijei ao ver os romanos perecendo pelas nossas armas, mas você se engana se acha que foi por pura crueldade. A princesa olhava para ela, sem dizer nada. Não era nada disso que eu desejava. Só queria viver em paz em minha terra, com minhas filhas e meu povo. Se Cato desse ano não houvesse mandado nos atacar, tudo isso teria sido evitado. Eu sei. Não questiono isso, e foi por esse motivo que me aliei a você. Sei do desprezo dos romanos pelas nossas tribos. Mesmo aquelas que se tornaram aliadas são apenas toleradas pelo imperador, desde que paguem os tributos corretamente. Temos que pagar pela nossa liberdade, para que não sejamos escravizados e para que possamos sobreviver com o mínimo que eles querem nos dar. Se concorda comigo, então, não devia lamentar a morte de qualquer romano, ainda que não seja um soldado. Matar velhos,
mulheres e crianças, na minha visão, é um ato de covardia. Que honra há em trucidar aqueles que não podem se defender. Não estou em busca de honra, rebateu rispidamente. Meu sangue exige vingança. E desde quando os romanos se importam com nossos velhos, nossas mulheres e nossas crianças? Muitos morrem de fome ou são escravizados. Nossas mulheres são violentadas, as crianças são brutalizadas. Eu mesma fui testemunha da crueldade deles. Trago nas costas as marcas da violência, e minhas filhas jamais se esquecerão da dor e da humilhação a que foram duramente submetidas. Não será isso uma covardia? É claro que é. Mas temos que combater os reais responsáveis por essa e outras selvagerias, que são os homens, os soldados, os guerreiros. Todos são iguais por serem romanos. O desprezo que uma mulher sente por nós não é diferente daquele que sente seu marido. A única diferença é que as mulheres romanas não aprendem a lutar, mas não duvide de que podem nos fazer ingerir veneno, se julgarem conveniente. Os velhos, um dia, foram bravos guerreiros, que ergueram a espada para nos assassinar. E as crianças darão prosseguimento aos atos de seus pais, alimentadas pelo desprezo que eles nunca deixarão de sentir por nós. Era uma lógica irrefutável, que Alana não tinha como contestar. Mas talvez a lógica não tivesse nada a ver com o que ela sentia. O que incomodava Alana não era a razão, que pertencia, inteiramente, a Boudica, mas um sentimento difícil de encontrar naquela medida, que era a compaixão. Sem argumentos para rebater as razões de Boudica, Alana a encarou e declarou com a mais profunda sinceridade. Não podemos ser iguais a eles. Não. Temos que ser mais implacáveis. Só pela força bruta que eles nos respeitarão e temerão. Só assim deixarão as nossas terras para sempre, e só então, poderemos voltar a viver em paz. Boudica fez uma pausa, refletindo nas próprias palavras, e tornou com mais serenidade. Se você tivesse vivido o que eu vivi, pensaria de forma diferente. Mas você é muito jovem, e o máximo de crueldade que presenciou talvez tenha sido a morte de seu amado. Você não faz ideia do horror que é ser obrigada a assistir, impotente, ao estupro de suas filhas ainda crianças. E, por mais que você seja uma princesa, não tem noção do que é a responsabilidade de governar a tribo e da dor de ver as pessoas que acreditam em você, que confiam na sua ajuda, padecerem não pela sua omissão, mas pela incapacidade de as defender e ajudar. Sua mãe é uma rainha dissimulada, que só pensa em si. Eu posso ser cruel, mas o que faço é pelo bem do meu povo. Alana não disse nada. Não havia mais o que dizer. Compreendia e aceitava as justificativas de Boudica, mas seu coração ainda se condoía com a carnificina exagerada. Você e seu exército lutaram bravamente, continuou a rainha. Fiquei impressionada com sua habilidade para manejar a espada. Pelo visto, o tal general romano a instruiu muito bem, e seus guerreiros provaram ser valentes e bons lutadores. Sou grata a você por ter se aliado a nós. Seu concurso foi muito útil e decisivo na vitória de hoje. Obrigada. Espero que você continue a nos honrar com a sua lealdade. Quanto a isso, não há o que temer. Eu sei. E agora, descanse. Amanhã, partiremos para Londinium. Boudica já havia se afastado quando Alana a chamou de volta. Espere. Há algo mais que preciso lhe falar. A rainha se virou para ela com uma certa curiosidade, e Alana, que buscava as palavras certas para revelar o que pretendia, disse com cautela. Tenho um pedido a lhe fazer. Que pedido? Ela estava insegura, mas não era hora de se entregar ao medo. Encarando Boudica diretamente nos olhos, anunciou, sem conseguir evitar um pouco de hesitação. O general romano que me ensinou. Marcus Tito. O que tem ele? Ele está em Londinium.
Não quero que nada lhe aconteça, afirmou, dessa vez, com determinação. Por quê? Retrucou Boudica, sem aparentar surpresa. Foi ele quem me ensinou tudo o que sei. Não quero que ele me veja como traidora. Você não precisa ser traidora. Só não faça nada a ele. Deixe comigo, que me encarrego de acabar com a vida dele. Você não entendeu. Não quero participar de nenhum ato de guerra contra ele, pessoalmente. Parece que você é que não entendeu. Quem vai participar desse ato de guerra serão os meus guerreiros, não os seus. Você está zombando de mim, Boudica, rebateu, com irritação. Usa as palavras de forma a modificar a verdade, mas a verdade está no resultado que você busca alcançar, a qualquer preço. E a verdade é que você quer Marcus Tito morto, independentemente de quem o irá matar. Eu podia mandar matá-la por defender um romano, rugiu Boudica, espumando de raiva ante a petulância da outra. Pois faça isso e aguente as consequências. Ou você pensa que meus guerreiros continuarão a servi-la, sabendo que você mandou assassinar a princesa deles? Assim como você é adorada pelo seu povo, eu também sou adorada pelo meu. E não se iluda. Se eu morrer pelas suas mãos, todos eles se voltarão contra você, e, em vez de lutar contra os romanos, você terá que combater os soldados de sua própria gente, causando divisão e enfraquecimento em seu exército. Se pudesse, Boudica teria matado Alana naquele momento. Nunca sentira tanto ódio de alguém como sentia daquela menina atrevida e muito segura de si. Bem que Kendra havia alertado sobre aquela possibilidade. Avisado por Kelvin, o druida lhe contara sobre a preocupação da princesa, aconselhando a usar daquele subterfúgio para confundi-la e assegurar sua presença a seu lado. Alana, porém, não era tola nem ingênua, e isso era algo com que nem Kendra, nem ela contavam. Farei como me pede, retrucou Boudica, com frieza aparente. Mas cuidado com as armadilhas da paixão. Elas enredam e costumam ser fatais. Não estou apaixonada por Marcus Tito, objetou Alana, de pronto. Ah, está sim. Negue o quanto quiser, mas, no fundo, você sabe que o ama, e esse amor causará a sua ruína. Isso é uma ameaça. Sou uma rainha, não preciso ameaçar ninguém. Entenda como o conselho de uma mulher mais velha e experiente. Não preciso de seus conselhos, e o que sinto por Marcus Tito é problema meu. Pelo visto, já está mudando de ideia e aceitando a paixão. Mas será melhor esquecer esse romano, para não sofrer duplamente, seja por vê-lo morrer em combate, seja por perceber que ele não corresponde aos seus sentimentos. Isso não é verdade. Você pode pensar que Marcus Tito a ama, mas ele usou você e, provavelmente, já esqueceu. Você foi apenas um brinquedo em sua cama, uma boneca animada brincando de guerreira, nada mais. Hoje, você deve ter sumido nas lembranças dele, ou então, virou objeto de galhofa, uma conquista de que ele pode se gabar nas tabernas que os romanos mandaram construir para seu deleite, enquanto se diverte com outras mulheres. Cale-se. Você não o conhece, não sabe o que está dizendo. Sei muito bem o que digo. Todos os romanos são iguais em seu desprezo, e esse seu general não teria por que ser diferente. Pense como quiser, revidou Alana, presa de indescritível raiva. Apenas mantenha sua palavra de garantir que nenhum mal acontecerá a ele. Será feito como você me pediu, já disse. Mas depois, não diga que não avisei. Não havia mais nada a ser dito, e Boudica rodou nos calcanhares, afastando-se de Alana o mais rápido que podia. Como era ingênua aquela menina. De que adiantava lhe prometer que nenhum mal aconteceria ao general, se ninguém o conhecia? Como distinguir, no campo de batalha, um homem que, na aparência, não diferia em nada dos demais soldados romanos? E a tola nem sequer havia pensado nisso.
mas essa seria sua desculpa para permitir que o general fosse morto. Um engano, ocasionado pela falta de conhecimento de seus homens. Não que ela tivesse Marcus Tito como alvo direto e prioritário. Não o conhecia, nada sabia a respeito dele, não tinha, pessoalmente, nada contra ele, a não ser o fato de que era um romano. Só isso já era suficiente para desejá-lo morto. E se ele morresse, seria apenas por esse motivo. Pensando bem, já não seria exatamente assim. O motivo agora seria aquecido de outro. Uma pequena lição para a princesa, para que ela aprendesse que um celta jamais se mistura com um romano. Capítulo 34. O conflito que Alanna vivia a deixava angustiada, confusa, sem saber ao certo que decisão tomar. Boudica lhe prometera que nenhum mal faria a Marcus Tito, mas será que podia confiar nela? Com essa dúvida, partiu em busca de Kelvin, a quem pouco vira desde a invasão de Camuloduno. Encontrou-o em confabulação com Kendra e alguns outros druidas, e ele foi ao seu encontro tão logo a viu. Algum problema, princesa? Não sei. É o que quero que você me diga. Como assim? Até agora, não vejo problema algum. Saímos vitoriosos, graças, em grande parte, a você. Estou preocupada com Marcus Tito, ela acabou dizendo, deixando de lado os rodeios. Boudica me prometeu não fazer nada contra ele, mas não confio nela. Pois devia. Boudica é uma rainha guerreira e honrada. Se lhe deu sua palavra, não faltaria com ela. Gostaria de ter a sua certeza. E eu gostaria que você se preocupasse menos com o romano. Por que diz isso agora? Não se esqueça de que, para obter o meu apoio, você mesmo me assegurou que nenhum mal lhe sobreviria. As coisas agora não estão sob meu controle e não dependem mais de mim. Não posso intervir nas decisões de Boudica. Alanna deixou a companhia de Kelvin arrasada. Estava sozinha, sem aliado algum em sua luta para defender Marcus Tito. Se pudesse ir ao encontro dele sem trair o seu povo, ela o faria. Não podia, porém, pôr em risco os planos de Boudica. Encontrava-se dividida entre o amor por um homem e a lealdade à sua gente. No dia seguinte, as tropas de Boudica partiram em direção a Londinium. Pelo caminho, muitos se uniram a eles, engrossando, ainda mais, o exército revolucionário. O número crescia de forma tão vertiginosa, que Alanna chegou a se questionar se seus homens fariam falta em combate. Sentiu medo, porque, se Boudica chegasse à conclusão de que poderia prescindir deles, talvez não se preocupasse tanto em manter sua promessa. Uma surpresa os aguardava no caminho. Alguns destacamentos da 9ª Legião encontravam-se no sul da Britânia, para onde se dirigia a tropa de Boudica. Vendo os romanos marchando a seu encontro, espadas e escudos em punho, a fúria dos revoltosos redobrou e, ao comando de sua rainha, investiram contra os soldados com tanta selvageria, que eles não tiveram a menor chance de se defender. À exceção de um pequeno grupo de cavalaria, que conseguiu fugir, foram todos dizimados. Avante! Bradou Boudica, erguendo a lança, que pingava sangue. Para Londinium e para o fim da tirania romana. O povo parecia enlouquecido. Boudica comandava o exército do alto de sua carruagem, tendo ao lado as filhas que, como a mãe, exibiam, no olhar, a sanha assassina da vingança. Em nenhum momento, Alanna se arrependeu do que fazia. Lutava em uma guerra legítima, contra o inimigo que se arrogara nos direitos de conquistador, matando e expoliando sua gente. A exemplo de Boudica, erguia a espada para matar e mutilar, envolvida pelo calor da batalha, pelo instinto de sobrevivência e pela fúria desordenada do entrevero. Evitava, porém, as atrocidades, a tortura, a morte impiedosa e, sobretudo, a crueldade dirigida contra inocentes. A princesa está pensativa, disse Marva, galopando ao lado de Alanna.
Não é nada, respondeu ela, tentando disfarçar olhar taciturno. Você não aprova os atos da rainha, não é? Por que diz isso? Noto sua contrariedade quando ela manda matar os que não são soldados. Eles não têm culpa de nada, justificou-se. Eles são romanos. Você pensa como todo mundo, eu entendo. Só que eu não sou assim. Não vejo mérito em matar pessoas inocentes e desarmadas. Talvez a questão não seja de mérito, mas de justiça. Mesmo assim, a justiça está em combater o agressor, não em assassinar crianças. Ainda que eu não entenda a sua lógica, tenho para com você uma dívida de gratidão. Jamais desobedecerei suas ordens e sou capaz de dar minha vida para defender a sua. Não precisa chegar a tanto. Basta seguir o meu exemplo. Como Kelvin ironizou. Ele parece mais próximo dos essenos do que de nós. Kelvin possui interesses próprios e já se esqueceu de todas as promessas que me fez. Mas eu não. Reafirmo aqui a promessa de segui-la e obedecer-lhe, ainda que isso me custe a vida. Alana não respondeu. Toda a desconfiança que eu sentira de Marva no passado se diluíra na sinceridade posta em suas palavras. Naquele momento, tinha certeza de que podia confiar nela. Alana deu-lhe um sorriso de encorajamento e se voltou para a frente, acompanhando a caminhada vagarosa do exército. Ela mesma havia trocado a carruagem pelo cavalo, dada a praticidade e a rapidez do animal. Contudo, como a maior parte dos guerreiros se encontrava a pé, os cavalos não podiam disparar à frente, sendo necessário conter-lhes o trote. Aquecida pelo calor do sol e embalada pela marcha monótona, Alana não conseguiu evitar que as pálpebras descessem sobre seus olhos. Enquanto seu corpo sacolejava ritmadamente, ao sabor das passadas do cavalo, ela adormeceu, mas era como se continuasse acordada. Mesmo adormecida, continuou vendo os soldados em marcha desencontrada, mas estranhou o fato de que, de uma hora para outra, o número de homens e mulheres parecia haver crescido substancialmente, sem que ninguém mais houvesse se juntado a eles. Tentando entender de onde provinham aquelas pessoas, Alana olhou ao redor. Só então compreendeu a procedência daquela gente ainda mais enfurecida. Bem a seu lado, montado em um cavalo de aparência sinistra, seguia um homem de aspecto ainda mais assustador. Ela abriu a boca para chamá-lo, mas ele se voltou para ela na mesma hora, levando-a quase a cair. Marlon! Exclamou, petrificada. Você, aqui! Mas você está morto. Mesmo antes de ele responder, ela compreendeu. Devia ter adormecido e desvendado o mundo dos mortos, de onde surgiram todos aqueles guerreiros a mais. Você já entendeu, Alana. Essa guerra também é nossa, e o desejo de combater o inimigo não se perde com a morte. Ainda lutamos pela liberdade de nosso povo. Mas como isso é possível? Vocês são espíritos, não podem atingir os vivos. Mas podemos incentivar nosso próprio exército e, algumas vezes, confundir os romanos. Pode ser que isso não seja suficiente para decidir uma guerra, mas ajuda os nossos e atrapalha bastante o inimigo. Ela o encarou, entre a dúvida e a perplexidade, enquanto pedacinhos da memória se encaixavam aos poucos. Agora me lembro, comentou, pensativa. Já nos encontramos antes, naquele lugar de sombras. Mas você está com uma aparência ainda mais terrível. O que aconteceu com você? O rosto de Marlon estava praticamente irreconhecível, distorcido pelo ódio, corroído pela vingança, mutilado pela crueldade. Ele havia modelado, em seu semblante, a aspereza da revolta e da perversidade que contaminavam sua alma. Eu sou do jeito que sempre fui, respondeu ele, encarando-a com uma vermelhidão de sangue nos olhos fundos. Quando vivo, a capa do corpo físico dissimulava meu verdadeiro eu. Morto, demonstro minha real essência.
Você está tentando me dizer que esse ar tenebroso é da sua natureza? É assim que você é na verdade? Um homem pavoroso, que reflete, na aparência, a crueldade da própria alma. Ele não respondeu de imediato. Havia uma certa tristeza em seu olhar, um lampejo de dúvida e medo, que ele logo afastou, recuperando a arrogância. Sou o que sou. Conquistei o comando no submundo dos mortos e me tornei líder de todo este exército de sombras, invisível aos olhos dos vivos. Como você conseguiu isso, posso saber? Por mérito próprio. Quando tenho um objetivo, não hesito em alcançá-lo. Nada me detém. Nem medo, nem misericórdia, nem piedade. Nem o amor, nem as lembranças do que foi, nem a alegria, nem a esperança. Só o que me importa é o poder, que eu conquistei e do qual não pretendo abrir mão. Sou feroz com meus inimigos, implacável com traidores, cruel, sim, porque a crueldade é necessária para quem quer manter o poder. Compaixão é fraqueza, e sua rainha sabe disso muito bem. O que me alimenta é um ódio insaciável, que me faz agir sem qualquer temor, que me torna irascível e praticamente indestrutível. Ninguém consegue se opor a mim. Fez uma pausa, experimentando, com um certo prazer, o horror que causara em Alana, e prosseguiu. No começo, logo que deixei a vida corpórea, não foi fácil. Tive que lutar contra muitos espíritos que, como eu, queriam dominar aquela parcela do submundo. Pensei que não fosse conseguir, mas quando prendi Shayla, entendi tudo. A princípio, eu não sabia bem como havia acorrentado a mim, mas depois, percebi que eu havia conseguido dominá-la só com a força do meu pensamento. Foi então que descobri que o pensamento é tudo. E através dele, do poder que nele concentro, da força que lhe externa, que consigo tudo o que quero no meu mundo de sombras. E só não consigo no seu porque me falta carne. Mas não faz mal. Através de mim, muitos feitos serão realizados, e a glória dos vivos será também a minha glória, porque eu sou o construtor dessa história. Marlon. Tornou ela, aterrorizada. Não reconheço mais você. Você já me disse isso uma vez, Alana, zombou. E não é para me reconhecer mesmo, porque não sou mais aquele homem. Se agora sou uma decepção para você, nada posso fazer além de lamentar. O que você quer de mim, Marlon? Retrucou, sentindo a indignação sobrepor-se ao horror. Veio aqui apenas para me atormentar? Gosto de você, Alana, sempre gostei. Por isso, vim lhe fazer uma proposta. Uma proposta? Alice a mim. Estou disposto a dividir com você o poder que assumi no submundo das trevas. Você enlouqueceu. Eu estou viva, Marlon. Ou você pretende me matar? Estamos em guerra. A morte segue cada passo do guerreiro. E você vai dar um jeito de provocar a minha morte. Ele não respondeu. Se eu tiver que morrer, será pela vontade de Morrigan, não pela sua. E jamais me aliarei ao ser desprezível, maléfico e ambicioso em que você, por vontade própria, se transformou. Você não está sendo sensata. O que lhe ofereço não é pouca coisa. O poder o tornou cego, e você se entregou a uma ilusão perigosa. Não conte comigo para alimentar sua loucura. Não quero o mesmo que você, não procuro poder nem pretendo me impor pelo medo e a força. Só o que quero é a liberdade, coisa que, pelo visto, você não tem. Como pode dizer isso, se faço o que quero? Engano seu. Você se encontra aprisionado à sua própria loucura, à ilusão de superioridade e prestígio que esse falso poder lhe deu. Não quero compactuar com isso. Está sendo tola e ingênua, Alana. Eu posso muitas coisas, que você também poderá. Juntos, reinaremos sobre a terra das sombras, com escravos para satisfazer nossos desejos e trabalhar para nós.
Trabalhar para nós? Repetiu ela, incrédula. Enquanto houver magos dedicados à magia obscura, nós seremos pagos para realizar seus desejos. Sendo reis, temos escravos para fazer o serviço, e nós apenas recolhemos a recompensa. Com o tempo, eu a ensinarei a extrair o substrato dos elementos, e ficaremos com a melhor parte. O resto, podemos deixar para os servos. Com isso, ampliaremos a nossa força. Nossa energia estará sempre alimentada da sensação de vida que o sangue, acima de tudo, pode nos proporcionar. Não lhe parece bom? Ela o fitou com perplexidade, mal acreditado naquelas palavras funestas. Marlon parecia um demônio mandado à sua presença para desvirtuá-la de seus propósitos de liberdade e justiça. Mas não, ela não se permitiria envolver. Deixe-me em paz, Marlon, rebateu ela, com firmeza, sobrepondo suas virtudes ao orgulho dele. Volte para o seu submundo, envolva-se nas suas sombras, afogue-se sozinho na sua ilusão. Não tenho nenhuma proximidade com seus propósitos e prefiro nunca mais tornar a vê-lo. Você não sabe o que está dizendo, retrucou ele, transfigurado por uma raiva súbita enfiando as garras pontiagudas no braço dela. Estou tentando ser condescendente, mas a verdade é que você me pertence. Foi você que me atirou aqui, logo, nada mais justo do que juntar-se a mim. Não pertenço a você nem a ninguém. Lamento que você esteja morto e que minha mãe tenha ordenado sua execução, mas essa decisão foi dela, não minha. Você é a culpada por isso. Durante muito tempo, acreditei que sim. Mas agora, vendo o monstro em que você se transformou, considero-me liberado dessa culpa. Você se revelou cruel e interesseiro, um déspota arrogante, sem qualquer noção de civilidade ou compaixão. E não fui eu que transformei você nisso, pois não poderia transmitir-lhe coisas que eu mesma não possuo. Essa é a sua real essência, segundo suas próprias palavras. Não tenho nada a ver com isso. Ela puxou o braço com força, libertando-se da influência dele. Naquele momento, uma aura negra envolveu o coração de Marlon, disparando pequeninos raios turvos em direção a Lana. Para a surpresa de ambos, os raios se dissolviam tão logo alcançavam o corpo fluídico dela. A diferença de sutileza energética entre ambos impedia a penetração de energias densas, fato desconhecido de Alana, mas logo compreendido por Marlon. Maldita! Rugiu ele. Você é minha Alana, minha. Vamos ver se vai ter essa resistência quando seu corpo de carne apodrecer na terra esquecida e não lhe restar nada além do desespero e do medo. Quem estará lá para recolher sua alma serei eu, e mais ninguém. Nunca, Marlon. Alana despertou com suas próprias palavras, mas, na verdade, o que ouvi eram os gritos de guerra dos soldados, e corriam de forma selvagem. Haviam chegado a Londinium. Capítulo 35. Para guerreiros sedentos de vingança e violência, a entrada em Londinium foi uma decepção. Havia muito, Cato de Ciano abandonar a cidade, acovardado diante da fúria britã. O governador Suetônio Paulino, que havia retornado de Mona, convencido de que não poderia defendê-la, seguiu o mesmo caminho, levando com ele a nobreza romana e os soldados que ainda não haviam debandado, abandonando a população à própria sorte. Boudica e seu exército adentraram a cidade aos gritos, empunhando espadas e lanças, atingindo qualquer coisa que se movesse diante de seus olhos. Sem qualquer defesa, os habitantes não tiveram a menor chance. Os homens foram trucidados, as mulheres, violentadas, torturadas e depois assassinadas. As crianças morriam antes mesmo de saber o que estava acontecendo. A tudo isso, Alana assistiu com indignação, começando a sentir mais revolta da rainha do que do inimigo, a quem chamavam de opressor. Questionava, naquele momento, quem estaria oprimindo quem. A truculência de seu próprio povo não lhe parecia muito diferente da crueldade romana.
Sabia, porém, que era a única a pensar e sentir daquela forma. Os guerreiros ao redor se compraziam em matar, estuprar e saquear, sentindo tanto mais prazer quanto mais fosse o sofrimento infligido aos romanos. Nessa investida, Alana pouco fez. Limitava-se a combater um ou outro soldado que ainda permanecia nos arredores, fosse por dever de tentar defender os indefensáveis cidadãos, fosse porque não quisera deixar a família e os amigos para trás. Ao presenciar as agressões gratuitas a pessoas indefesas, Alana tentava intervir, contudo, era ridicularizada pelos guerreiros das tribos aliadas a Boudica e ignorada pela maioria de seu próprio exército. Naquele momento, com tristeza, percebeu que muitos a haviam abandonado, corrompendo a lealdade jurada à sua princesa ao optarem por se entregar ao ódio feroz e irracional de Boudica. A única que permanecia a seu lado, seguindo suas ordens à risca, era Marva, que a acompanhava por toda parte, defendendo-a sempre que necessário. Por mais de uma vez lhe salvara a vida, nos momentos em que ela, distraída com a dor do excesso de violência, deixava o olhar perdido vagar pelos corpos chacinados, sobre cujo sangue ia deixando suas pegadas. Princesa, vamos nos reunir aos demais soldados, chamou Marva, notando que se afastavam muito da concentração do exército. Certa de que não podia intervir no morticínio desenfreado, Alana recolheu a espada à cintura, voltando as costas para os pequenos focos de violência espalhados pela cidade. Quando um ou outro soldado romano investia contra elas, lutavam bravamente, e Alana não se detinha na hora de usar o aço para liquidar o inimigo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em um desses conflitos individuais, Alana sentiu a familiaridade de uma presença. Na mesma hora, um fio gélido percorreu-lhe a espinha, e seus ouvidos, aguçados pelo som do choque de metais, distinguiu, com clareza, os gritos de guerra do combatente romano. Ela estacou instantaneamente e segurou o braço de Marva, quando esta empunhou a lança para atingir o soldado inimigo. Não, foi a palavra quase inaudível, sussurrada entre a ansiedade e o medo. Marva deteve o ataque e fitou a princesa, que mantinha os olhos grudados no combate que se desenrolava cada vez mais perto de seus sentidos, à medida que se aproximavam. Ainda segurando o braço de Marva, Alana parou, acompanhando o embate das espadas com uma espécie de fascínio mórbido. O guerreiro celta olhou de relance, lançando-lhe uma súplica muda de auxílio, mas ela estava paralisada. Não socorreu o homem nem permitiu que Marva o fizesse. Rapidamente, o romano encerrou o combate, cravando a espada no coração do adversário. Percebendo a proximidade física do inimigo, o vencedor voltou-se para elas, ainda empunhando a arma, pronto para atacar novamente. Mas ele nada fez. Ao deparar-se com as duas mulheres, susteve o golpe e deixou cair o braço ao longo do corpo, embora não soltasse a espada. Alana, murmurou Marcus Tito, sem saber se podia correr para ela. Você está aqui. Ela não teve a mesma dúvida. Soltou Marva e atirou-se nos braços dele, ignorando seus ferimentos e a espada que lhe mantinha apertada junto à coxa. Você está vivo, disse ela, sem se preocupar em esconder a emoção. Mas por que está aqui? Por que não fugiu com o governador e sua comitiva? Você pensa que não foi essa minha vontade de correr para me salvar? Mas eu não pude. O desejo de ver você foi maior do que o medo da morte. Arrisquei tudo porque sabia que a encontraria entre os soldados de Boudica. Você sabia que eu estaria aqui? Por que pensa que eu sou ingênuo, Alana? Eu sempre soube que você queria aprender a lutar por algum motivo, e não era para se defender de salteadores. Eu sabia que era apenas questão de tempo até você se voltar contra nós. E quando ouvi falar da morte de Prasutagus e da rebeldia de Boudica, tive certeza de que você se aliaria a ela. Não está zangado? Não. Por que estaria? Você defende a Bretanha,
assim como eu defendo Roma. Somos inimigos, Alanna, ou, pelo menos, deveríamos ser. Mas eu jamais conseguiria lutar contra você. Sei disso. E essa é também minha promessa. Ele fez uma pausa para alisar o rosto sujo e manchado de sangue dela, até que acrescentou, sem ocultar o orgulho. Acho que o mérito, em parte, é também meu, não é? Graças a mim, você se tornou uma grande guerreira. É verdade. Princesa, chamou Marva, surpresa com a intimidade dos dois. Temos que ir. Ela concordou e, segurando a mão livre dele, declarou. Eu também procurava notícias suas, e agora que sei que está vivo, tenho que lhe pedir que vá embora. É perigoso ficar aqui. Não posso partir, disse ele. As saídas da cidade estão fechadas. Sei que encontrarei a morte, sabia disso quando escolhi ficar. Não. Eu não permitirei. Sem que Alanna percebesse, o silêncio da morte foi se alastrando pela cidade. Nas ruas ao redor, nada se ouvia, nem mesmo o grito de seus guerreiros. Foi então que ela percebeu que o breve ataque a Londinium havia terminado. A cidade fora tomada e, provavelmente, ninguém além dos celtas ainda vivia. Marcus Tito devia ser a única exceção. Princesa, ela ouviu a voz de Tristã atrás dela. A rainha Boudica me pediu para reunir os soldados. Vamos partir para ver o Lamium. Tristã reconheceu Marcus Tito na mesma hora. Sabia do envolvimento da princesa com o general e temeu mais por ela do que por ele. Boudica interpretaria o sentimento como traição, e a desconfiança podia ser perigosa. Princesa, ele repetiu. Temos que ir. E o romano precisa fugir ou se esconder. Não é seguro caminhar pelas ruas. Se Boudica os vir juntos, não sei o que será capaz de fazer. Alanna ia contestar, mas não teve tempo. Uma gritaria surgiu por detrás de Tristã, e logo uma multidão de soldados celtas se acercou deles. Mais atrás, surgiu Boudica, acompanhada das filhas. Não foi preciso muito para a rainha entender a situação. O gesto protetor de Alanna falou por si mesmo. O general atrás dela deu um passo à frente, invertendo as posições, para proteger sua amada. Posso saber o que significa isso? Indagou Boudica, a voz retumbante e aterradora. Porque esse romano ainda está vivo. Ao ouvirem isso, os guerreiros das tribos avançaram na direção dos dois, prontos para trucidar o general. Tristã, contudo, deu um salto à frente e se postou ao lado dele, seguido por Marva, embora a atitude de ambos fosse clara no sentido de que a cobertura que davam era endereçada à sua princesa, e não a um homem inimigo. Você me fez uma promessa, Boudica, lembrou Alanna, falando alto e encarando-a com fúria. Minha lealdade em troca da vida do general Marcus Tito. Um burburinho de perplexidade ergueu-se entre os soldados, que nada sabiam daquele acordo. Todos encaravam Boudica, à espera do desmentido ou, ao menos, de uma explicação razoável. Então esse é o general romano, o inimigo por quem você tolamente se apaixonou, constatou Boudica, olhar frio e intimidador. Quer mesmo que eu mantenha minha palavra, ainda que contra a vontade de todo o povo aqui reunido? Acha que posso conter o sangue dos guerreiros, que ferve com o ardor da vingança? Solte seus cães raivosos sobre mim, rugiu Marcus Tito, tomando a dianteira novamente. Estou pronto para morrer, mas tenha certeza de que muitos dos seus homens morrerão comigo. Não duvido disso, retrucou Boudica, encarando-o com ódio. Sei bem da coragem romana, mas ela de nada lhe servirá depois de morto. E creia-me, general, você vai morrer. Você prometeu, Boudica. Insistiu Alanna, esforçando-se para que o desespero não suplantasse a ousadia. Inimigo ou não, você deu a sua palavra de que o pouparia.
E quem poderá confiar em uma rainha que não mantém suas promessas e para quem a palavra empenhada não tem valor algum? Um romano não é digno de promessas. Gritou um soldado. É o inimigo e tem que morrer. Sim. Morte ao romano, e viva nossa rainha. Quero crer que Boudica é uma rainha honrada e de palavra. Bradou Alana, quase súplice, embora sem deixar transparecer. Porque, se não pode manter sua promessa, não vejo por que eu deva manter a minha. Você está me ameaçando? Tornou Boudica, irada. Não. Estou apenas lembrando-a de nosso acordo. Quer matar o general? Pois mate. Faça isso e me considerarei livre da promessa que lhe fiz. Retirarei meu exército, e você pode rumar para ver o Verulamium com alguns milhares de homens a menos. Acha mesmo que pode me intimidar? Pensa que seus soldados a seguiriam? Ou que eles fariam falta em meu exército? Se pensa mesmo assim, então, ou é muito tola, ou muito ingênua. Diante do impasse, as duas guerreiras aguardaram, cada uma temendo tomar a iniciativa e perder. Boudica, porém, estava segura da reação de seus soldados. Além do ódio aos romanos, não tinham o costume de fazer prisioneiros. Alana, por sua vez, não tinha a mesma certeza. Seus homens, agora contaminados pela febre da vingança e seduzidos pelo prazer do sangue, talvez houvessem transferido o foco de sua lealdade e já não a seguissem mais. Quando alguns guerreiros de Boudica se adiantaram, prontos para atacar não apenas o general, mas a própria princesa, Tristã ergueu sua espada e, cobrindo-a com seu próprio corpo, bradou convicto. Somos um povo só, mas não hesitarei em defender minha princesa com a vida, se isso for necessário. Nossa lealdade é para com Alana, e somente a ela os guerreiros brigantes irão obedecer. A espada desceu para a posição de ataque, e o gesto de Tristão foi seguido pela quase integralidade de seus guerreiros. A maioria dos brigantes ainda se mantinha leal a Alana e correu para junto dela, assumindo posição de ataque em defesa de sua princesa. Eram muitos, um número tão expressivo que desfalcaria, significativamente, o contingente de Boudica. A rainha teve vontade de esganar Alana. Sentia mais ódio dela do que do general romano, que apenas seguia as ordens de seu imperador. A princesa, porém, sobrepunha a paixão à fidelidade, preferindo poupar a vida do inimigo amante a entregá-lo à justiça de sua própria gente. A ira, contudo, não foi suficiente para tirar-lhe a razão. Se perdesse o exército de Alana, talvez não tivesse o mesmo sucesso em Verulamium, seu próximo alvo. Muito bem, assentiu Boudica, remoendo a raiva internamente. Se é o que ela quer, deixem-no ir. Não. Gritaram várias pessoas. Diversos protestos levantaram-se entre os guerreiros, mas Boudica os conteve com um gesto soberano, que ninguém ousou desafiar. Os revoltosos, apesar de nada satisfeitos, silenciaram, em obediência à sua rainha. Leve-o daqui, ordenou Boudica, dirigindo-se a Alana, desejando poder exilá-la com ele. E espero nunca mais nos encontrarmos, romano, pois, da próxima vez, talvez eu não seja tão condescendente. Não peço a sua condescendência, rebateu Marcus Tito, irritado. Não quero nem espero nada de uma rainha bárbara feito você. E, da próxima vez que nos encontrarmos, será você quem encontrará a morte. Saia daqui, rugiu ela, notando a agitação entre os seus guerreiros, ou não responderei pela sua segurança. Vamos, Marcus, implorou Alana, puxando-o contra a vontade dele. Se sente alguma coisa por mim, vá embora. Ela saiu quase arrastando o general, seguida de perto por Tristã e mais alguns homens, prontos para defendê-la. Venha comigo, pediu ele, enquanto se dirigia à saída da cidade. Podemos ir juntos para Roma. Não posso. Amo você, mas esta é a minha terra,
Este é o meu povo. Você não está segura com Boudica. Ela odeia e poderá matá-la. Não tenho medo. Mas eu, sim. Por favor, Marcus, não me peça isso. Eu jamais poderia conviver com a minha consciência, sabendo que traí meu próprio povo. Satisfaço-me em saber que você ficará bem. E você, Alanna? Vai ficar bem? Meus soldados estão do meu lado. Você mesmo viu. Eles saberão me defender. E agora, vá. Por todos os deuses romanos que você venera, vá. Marcus Tito montou em seu cavalo, segurando a mão de Alanna com força. Não queria soltá-la, não queria perdê-la novamente. Pelos deuses, general, parta agora, pediu Tristan, angustiado. Se ama a princesa como diz, vá embora. Sua presença que é uma ameaça à segurança dela. Apesar de contrariado, Marcus Tito soltou a mão de Alanna. Era como se deixasse ir a única coisa boa que conquistara na vida e cuja importância só agora conseguia mensurar. Ele a beijou longamente, sentindo nos lábios dela o sal das lágrimas que escorriam dos olhos de ambos. Ainda vamos nos ver novamente, afirmou ele, alisando o rosto dela com os dedos sujos de sangue. Em seguida, esporeou o cavalo e partiu a galope, deixando para trás uma cidade em chamas. Capítulo 36. As notícias se espalhavam por toda a Britânia com a rapidez de um tornado. Muitas outras tribos, esperançosas de vencer o invasor, aliavam-se ao exército de Boudica. Por onde ela passava, conquistava aliados, recrutava soldados, forçando alguns homens mais fortes a juntar-se a seus guerreiros. Os que se recusavam, ou eram escarnecidos e humilhados, ou mortos pelos soldados mais inflamados, que os acusavam de traidores e covardes. Entre os brigantes, o alvoroço era geral. A cada vitória de Boudica, Cartimandua se sobressaltava, sentindo a iminência de um ataque à sua tribo. Revoltava-se contra a temeridade dos atos da rainha Icena, que punha em risco a sobrevivência do povo celta e a paz que ela e outras tribos, aliadas de Roma, haviam conquistado ao longo dos anos. Pior do que tudo eram as notícias de que a princesa Brigante, filha da rainha Cartimandua, lutava ao lado da feroz Boudica. Não creio que Alanna se volte contra nós, Velocatus tentava encorajar. E Boudica está mais ao sul. Estamos seguros aqui. Quero muito ter a sua certeza, mas a prudência insiste em desmentir suas palavras. Temos aliados. Roma não permitirá um ataque à nossa tribo. Não sei se você percebeu, mas Roma está perdendo esta guerra. E depois que as legiões invasoras forem todas dizimadas, que soldados restarão para nos defender? Nessa hora, contra quem você acha que Boudica irá se voltar? Nem tudo está perdido. Ainda temos nosso próprio exército, e algumas tribos se aliarão a nós.